Você acorda cedo, encara o trânsito, trabalha o dia inteiro, volta para casa exausto, e mesmo assim o dinheiro parece evaporar. O aluguel subiu. O mercado está mais caro. O salário não acompanha. Você trabalha e nunca parece ser o suficiente. A sensação é de correr numa esteira. Quanto mais esforço, mais cansaço, mas o destino continua fora de alcance. Essa frustração, esse ciclo aparentemente sem fim, não é um problema individual. É um sintoma de algo maior. Uma engrenagem invisível que estrutura a vida de bilhões de pessoas ao redor do mundo. E a pergunta inevitável emerge: por que tanta gente trabalha tanto e continua pobre? Essa questão não surgiu ontem. Em 1867, um pensador chamado Karl Marx publicou um livro chamado Capital. Nele, Marx não só fez essa pergunta, como tentou respondê-la com a ambição de um cientista, a paixão de um militante e a clareza de um profeta. Sua obra buscava revelar as leis ocultas que regem o capitalismo, um sistema que, nas palavras dele, transforma o sangue e o suor humanos em lucro e mercadorias. Mais de 150 anos depois, as palavras de Marx continuam perturbadoramente atuais. Talvez você não tenha lido o Capital, mas vive dentro dele. Seu salário, sua dívida, o preço das coisas, o desemprego, o tempo que você tem ou não tem, tudo isso está, de alguma forma, relacionado às dinâmicas que Marx tentou desvendar. Neste vídeo, vamos mergulhar nas ideias centrais de O Capital. Vamos explorar como Marx enxergava o funcionamento do capitalismo, como ele explicava a origem do lucro, o papel do trabalho, as crises cíclicas, e por que, mesmo com tanta produtividade, tanta tecnologia e tanto crescimento, a desigualdade persiste. E, principalmente, vamos entender por que essas ideias ainda importam, talvez mais do que nunca. Quando Karl Marx começou a escrever O Capital, a Europa estava passando por uma transformação profunda. Era o século XIX, e a Revolução Industrial havia mudado para sempre a maneira como os seres humanos produziam bens, se organizavam em sociedade e viviam nas cidades. Antes, a produção era artesanal, rural, feita em pequena escala. Mas com a invenção da máquina a vapor, dos teares mecânicos e do transporte ferroviário, tudo mudou. As fábricas passaram a concentrar a produção. Cidades como Manchester, Birmingham e Londres explodiram em tamanho e população. Camponeses deixaram o campo e foram para os centros urbanos, onde eram contratados como operários. Mas essas novas cidades não eram feitas de progresso humano, eram feitas de fumaça, fuligem, exploração e miséria. Homens, mulheres e crianças trabalhavam jornadas de até 16 horas por dia. Não havia direitos trabalhistas. Não havia descanso remunerado, nem aposentadoria. Um acidente podia significar não só a perda de um membro, mas também o fim de qualquer possibilidade de sustento. Moravam em cortiços lotados, comiam mal e morriam cedo. E enquanto milhões sofriam, uma nova classe social prosperava, a burguesia industrial. Donos de fábricas e bancos acumulavam fortunas antes impensáveis. Seus lucros cresciam na mesma proporção em que se intensificava o sofrimento dos trabalhadores. Marx observava tudo isso de perto. Em Londres, ele frequentava bibliotecas públicas para estudar os relatórios do Parlamento Britânico sobre as condições de trabalho. Lia dados, estatísticas, visitava bairros operários. Seu objetivo não era apenas denunciar, mas entender. Ele queria saber por que esse sistema, que promete liberdade e progresso, gera tanta miséria e desigualdade. Foi diante desse cenário que Marx começou a escrever O Capital. E para isso, ele sabia que precisava de um método rigoroso, capaz de ir além das aparências. Ele não queria apenas descrever o que se via. Ele queria revelar o que estava escondido. Mostrar a lógica oculta por trás da normalidade. Desvendar o que ele chamava de leis do movimento do capital. Marx começa O Capital analisando algo aparentemente simples, a mercadoria. No capitalismo, tudo gira em torno da produção e troca de mercadorias. Mas o que é, de fato, uma mercadoria? Para Marx, uma mercadoria é um objeto produzido não para o consumo direto, mas para a troca. É diferente de, por exemplo, você plantar batatas para comer em casa. Isso não é uma mercadoria. Mas se você planta para vender, aí sim. No capitalismo, quase tudo se torna mercadoria, desde comida até educação, saúde, dados e até tempo. Cada mercadoria possui dois valores, o valor de uso e o valor de troca. O valor de uso é sua utilidade concreta, um casaco aquece, um pão alimenta, um celular conecta. Já o valor de troca é o quanto essa mercadoria vale em relação a outra.
Por que um relógio vale mais do que um pão? O que determina essa equivalência? Aqui está o ponto central. Para Marx, o que determina o valor de troca de uma mercadoria não é sua utilidade, mas o tempo de trabalho socialmente necessário para produzi-la. Ou seja, quanto tempo, em média, a sociedade precisa empregar para produzir aquele item. Essa ideia tem consequências profundas. Significa que o trabalho humano é a fonte de todo valor. As mercadorias não valem exatamente pelo que são, mas pelo tempo de vida humana investido nelas. Mas Marx vai além. Ele diz que as relações sociais que criamos no processo de produção aparecem de forma distorcida nas mercadorias. É o que ele chama de fetichismo da mercadoria. As coisas parecem ter valor por si mesmas, como se fossem mágicas. Esquecemos que foram feitas por pessoas, com esforço, tempo e dor. Passamos a tratar objetos como se fossem autônomos, e pessoas como se fossem coisas. No supermercado, você vê um pacote de café. Vê o preço. Mas não vê o trabalhador colhendo grãos sob o sol. Não vê o caminhoneiro. Nem o empacotador. O trabalho humano desaparece da superfície. Só resta o preço. O fetiche. A pergunta central de O Capital é: de onde vem o lucro? Parece uma dúvida simples, mas Marx nos mostra que a resposta é surpreendentemente escondida pela lógica do capitalismo. Pense em uma fábrica de sapatos. O dono da fábrica, o capitalista, compra couro, máquinas, cola, energia elétrica. Tudo isso tem um custo. Ele também contrata trabalhadores para operarem as máquinas. Esses trabalhadores recebem um salário. E ao final do processo, temos um par de sapatos. O que parece natural aqui, o empregador pagando por insumos e força de trabalho e vendendo o produto final com lucro, é, na verdade, o ponto onde Marx crava sua crítica. Pois há algo que não bate. Se o capitalista apenas comprasse coisas por seus valores de mercado, matéria-prima e trabalho, e vendesse os sapatos por esse mesmo valor, não haveria lucro. O segredo está em uma única mercadoria especial, a força de trabalho humano. Marx afirma: o trabalhador vende sua força de trabalho, não o produto do trabalho. E essa força tem um valor de mercado, como qualquer mercadoria, o valor necessário para sustentar o trabalhador e fazê-lo voltar no dia seguinte: alimentação, moradia, roupas, transporte. Ou seja, o salário é equivalente ao custo de manutenção da vida do trabalhador. Agora vem o ponto crítico. O trabalhador produz mais valor do que aquele necessário para pagar seu salário. Se, em uma jornada de 8 horas, ele produz o equivalente a R$ 500 em sapatos, mas recebe R$ 150 de salário, os R$ 350 restantes são apropriados pelo capitalista. Essa diferença é chamada de mais-valia. A mais-valia é o núcleo da exploração capitalista. Ela revela que o lucro não vem da troca justa, mas sim da capacidade de extrair valor excedente do trabalho humano. E quanto maior for a capacidade de estender a jornada de trabalho ou aumentar a produtividade, maior será a mais-valia. Há dois tipos de mais-valia, segundo Marx. O mais-valia absoluto, quando o capitalista aumenta o número de horas trabalhadas sem aumentar o salário. E também o mais-valia relativo, quando o capitalista reduz o tempo necessário para o trabalhador produzir o equivalente ao seu salário, via aumento de produtividade, uso de tecnologia, divisão do trabalho, etc., ampliando o tempo grátis que o trabalhador dedica à produção de valor excedente. Esse mecanismo não depende de maldade pessoal do patrão. Não é uma escolha, mas uma condição estrutural do sistema. O capitalista é compelido a buscar mais-valia para se manter competitivo, ou será engolido por outros que a extraem melhor. Por isso, mesmo com leis trabalhistas, sindicatos e direitos, o sistema continua produzindo desigualdade. Para Marx, o capitalismo não é só uma sociedade onde existe comércio. É um sistema onde tudo gira em torno da multiplicação do capital. Ou seja, transformar dinheiro em mais dinheiro. Esse é o ciclo essencial do capital. D-M-D, dinheiro, mercadoria, mais dinheiro. Um capitalista investe dinheiro na compra de mercadorias, matérias-primas, máquinas e força de trabalho. Usa essas mercadorias para produzir novos produtos, que são então vendidos no mercado. O objetivo não é satisfazer uma necessidade, mas obter um valor maior do que o inicial, o famoso lucro. Esse lucro, por sua vez, não é destinado ao consumo pessoal apenas. O capitalista reinveste, compra mais máquinas, contrata mais trabalhadores, amplia a produção. Essa lógica cria o que Marx chama de acumulação do capital, um processo incessante de expansão. Mas essa expansão tem um custo.
Para acumular capital, é necessário reproduzir continuamente a desigualdade. O capital não existe sem o trabalho assalariado, e o trabalho assalariado só existe se o trabalhador não possuir os meios de produção. Em outras palavras, o sistema depende do fato de que a maioria das pessoas não possui terras, fábricas, máquinas, e por isso é obrigada a vender sua força de trabalho para sobreviver. O capital precisa manter essa separação. O trabalhador só volta no dia seguinte porque não possui outra forma de sustento. A reprodução da pobreza relativa da classe trabalhadora é uma condição da reprodução do capital. É por isso que, mesmo em períodos de crescimento, o aumento de produtividade não garante uma melhoria significativa para os trabalhadores. Ao contrário, a tendência é que o ganho vá majoritariamente para o capital, enquanto a classe trabalhadora vê salários estagnados, empregos precarizados e jornadas exaustivas. Uma das contribuições mais impactantes de Marx é mostrar que as crises econômicas não são acidentes no capitalismo. São parte do seu funcionamento. Para a lógica do capital, é necessário produzir cada vez mais, expandir mercados, aumentar a produtividade, reduzir custos e, principalmente, transformar tudo em mercadoria, inclusive o tempo, a saúde, os dados, o meio ambiente. Mas há um problema: os trabalhadores, que produzem os bens, também são os consumidores. Se seus salários são mantidos baixos para extrair mais lucro, em algum momento eles não conseguem consumir o suficiente. Isso gera um fenômeno que Marx anteviu com precisão: superprodução. Superprodução não significa excesso de bens em termos absolutos. Significa excesso de bens em relação à capacidade de consumo do mercado. Em outras palavras, há produtos de mais e dinheiro de menos circulando entre os trabalhadores. Quando isso acontece, estoques se acumulam, lucros caem, investimentos param, e surgem demissões em massa. Ou seja, uma crise. O mais irônico: essas crises não surgem por escassez, mas por abundância em excesso, mal distribuída. Assim, o capitalismo alterna períodos de euforia e colapso. Cria ciclos de crescimento e crise que expõem sua instabilidade estrutural. Marx chamou isso de anarquia da produção capitalista. Não há planejamento racional. O que existe é concorrência cega, busca incessante por lucro, e uma lógica que coloca os interesses privados acima do bem-estar coletivo. Mais de 150 anos se passaram desde a publicação de O Capital. O mundo mudou em inúmeros aspectos. Saímos das fábricas cobertas de fuligem para escritórios climatizados, de máquinas a vapor para algoritmos e inteligência artificial. Hoje, boa parte do trabalho acontece diante de telas, e muitos de nós sequer vemos os produtos que ajudamos a criar. Vivemos na era digital, conectada, globalizada, mas as questões centrais de Marx continuam tão presentes quanto naquela Londres industrial do século XIX. Pense em como vivemos hoje. Você trabalha com prazos apertados, metas agressivas, pressão constante. Mesmo com mais tecnologia, mais produtividade, a sensação é de cansaço permanente. Nunca estamos quitados com a vida. Sempre há algo mais a ser feito. O tempo livre vira luxo. A exaustão mental e emocional substitui a fadiga física das fábricas, mas a exploração persiste, agora refinada em algoritmos e aplicativos. E quanto aos salários? A maioria das pessoas continua trabalhando apenas para pagar contas e sobreviver. Enquanto isso, vemos uma concentração de riqueza sem precedentes. As 10 pessoas mais ricas do planeta possuem mais dinheiro que bilhões de seres humanos somados. As grandes empresas acumulam fortunas, sonegam impostos, influenciam eleições e moldam governos. O fenômeno da precarização do trabalho também se intensifica. Plataformas digitais transformam motoristas, entregadores, freelancers e outros trabalhadores em empreendedores de si mesmos. Mas por trás desse discurso, o que existe é a ausência de direitos, de estabilidade, de segurança. A lógica da mais-valia persiste, agora com outros nomes, mas com a mesma essência: extrair valor da força de trabalho alheia. Marx antecipou esse movimento. Ele afirmou que o capitalismo tende a se expandir por todos os cantos da vida, mercantilizando tudo, não apenas bens, mas afetos, relacionamentos, tempo, cultura, natureza, dados. E é exatamente isso que vemos. Nosso comportamento virou ativo financeiro. Nossos cliques alimentam algoritmos que geram lucro para empresas que sequer conhecemos. O Capital não é apenas um livro sobre economia. É uma lente para entender por que vivemos como vivemos. Ele nos oferece conceitos para decifrar um mundo onde o trabalho continua sendo a base da riqueza,
mas os frutos desse trabalho continuam escapando das mãos de quem o produz. Ao final de O Capital, não há soluções fáceis. Marx não nos entrega um manual de como escapar do capitalismo. Mas ele nos oferece algo talvez mais valioso: a capacidade de compreender. E compreender é o primeiro passo para mudar. Vivemos num sistema que naturaliza a exploração, transforma a desigualdade em mérito, e invisibiliza o trabalho que sustenta tudo. Mas, ao estudar Marx, aprendemos que essa ordem não é natural. É histórica. E tudo que é histórico pode ser transformado. O Capital nos ensina que o capitalismo não é apenas um sistema econômico. É uma forma de vida, que molda como pensamos, sentimos, nos relacionamos. Ele penetra em nossas rotinas, em nossos sonhos, até em nossos desejos. E é por isso que sua crítica é tão potente, ela vai à raiz. Mas também é por isso que essa crítica incomoda tanto. Porque nos obriga a ver o que preferíamos não enxergar. A perceber que o sofrimento não é acaso, nem fracasso pessoal, é parte de um sistema estruturado para manter muitos embaixo enquanto poucos sobem. Marx nos convida a olhar para a realidade com olhos mais atentos. A perceber os mecanismos invisíveis. A desconstruir a aparência para chegar à essência. E, mais do que tudo, a recusar a ideia de que é assim mesmo. Porque se o capitalismo é construído por seres humanos, ele também pode ser superado por eles. E essa talvez seja a maior herança de O Capital, nos lembrar de que um outro mundo é possível. E que o caminho para ele começa por compreender o mundo em que estamos.